Bem, Então, a Juliana é licenciada, mestre e doutora em Química, pós-doutorado realizado no Massachusetts Institute of Technology, professora da Universidade Federal de Itajubá, bolsista de produtividade do CNPq, PQ2, e também idealizadora do Instituto Sua Ciência. E mãe do Felipe, de 3 anos. Quero fotos do Felipe, hein? Quero muitas fotos. Ele tá aí? Não. ele tava fazendo tarefa com ele até agora há pouco. Ah, pô, apresenta ele pra gente, Ju. Depois. Ah, não sei. Eles estão preparados para, tipo, ter uma criança tímida? Ele é tímido? Não, ele não é tímido, mas ele tá numa fase dos 3 minutos de timidez, sabe? Ah, é tão bonitinho. Deixa Não, eu tô brincando. ver Depois se ele manda quer vir. foto. Não, não precisa, Ju. Não precisa. Tô brincando. Mas é que já apareceram bebês aqui. A gente adora Ô, conhecer Rubens. filhos. Ô, Rubens, olha aí, ó. Apresenta Ô, a criança Rubens! quântica. Seja bem-vindo. Eu espero que hoje a gente consiga ver mais carinhas. Então, assim, depois de você apresentar, você viu que hoje eu estou embolando as palavras, né? Mas eu vou respirar aqui, eu estou emocionada, né? Obviamente, porque a Ju, a gente estava esperando esse webinário há algum tempinho, né, Ju? A gente tá se namorando, né, Ju? É isso, e eu estou muito feliz de ter você aqui, viu? Mesmo. E agradecer também ao Rubens, que te indicou, né? Apesar que a gente já estava se namorando, ele só falou assim: anda logo e casa logo, né? Tipo, só fez esse casa logo. Isso, Juju. Hoje Juju está aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês tenham um ótimo webinário. Como eu mencionei anteriormente, a Ju vai falar 15 minutinhos sobre o tema de hoje e depois a gente vai abrir para interações, perguntas de vocês, questionamentos que vocês tenham, tanto o pessoal que está acompanhando aqui, quanto o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, tá? Então, eu espero que vocês se divirtam e aprendam bastante. Ju, seja muito bem-vinda, viu? Ah, deixa eu só perguntar para vocês estão ouvindo barulho de ônibus, rua aí? Um pouquinho, mas tá tudo bem. Eu vou ver se eu consigo fechar mais a janela. Espera só um minutinho. Tá bom, tudo bem, sem problema. Melhora um pouco. Melhorou? Melhorou. Ju, como é que eu compartilho a tela? Vai lá, Isso, ao vai vivo. lá em Share, aí Share Screen e compartilha sua tela. Peraí, que eu nem achei o share Tem uma ainda. pastinha verde lá embaixo, Ju. Ah, óbvio, share. Isso. Olha, Rubens, nem brinca, que aqui no Rio podia ser verdade isso, viu? O Então, quê? não, ele tá falando que ouviu tiros, estava ouvindo tiros. Eu falei, olha que aqui Acha de ser pode ser bobo. verdade. Então, Vocês estão vendo o modo de apresentação ou vocês estão não, a vendo? gente está vendo aquele de duas. Você tem só que mudar para a gente ver só o slide um, né? Ah, peraí. Porque a gente está vendo o primeiro e o próximo. Ah, deixa eu ver se eu. É porque você deve estar compartilhando tela, deve estar com outro Não, monitor, né? eu tô. É por isso. Aí ele vai fazer isso. Você Eu precisa. não tô vendo nada. Ah, não, peraí. Ah, peraí, então. Deixa eu fazer o contrário aqui. Conseguiu? Acho que eu tenho que sair do compartilhamento aqui. Deixa eu colocar aqui. Stop share. E aí, gente? Todo mundo. Tá vendo? A gente está aqui torcendo. Não tem nada quântico aí, não, né? Tô achando, hein? Onde? Aí, ó. Nesse computador aí. Esse computador não é quântico, gente. Eu queria que ele fosse, aí ele seria muito mais rápido, mas ele não é. Ah, mas logo, logo tá chegando, não tá, não? E agora? Tá funcionando. Perfeito, Ju. Agora foi? Foi, tá perfeito.
Seja Gente, bem-vindo. então, eu sei que tem um ritmo um pouco mais informal. Ai, que ótimo, né? Aí a conexão da internet já fica instável. Você me avisa se der algum problema? Pode deixar, tá tudo bem, Ju. A gente está te ouvindo perfeitamente. Se tiver alguma interferência, eu aviso para você. Pode ficar tranquila. O pessoal do Facebook está mandando dizer que tá tudo certo. Então tá bom. Então, o título, né, desse webinário, né, a gente até debateu um pouco sobre o título, né, Ju? Ajustou o título. Na verdade, é uma brincadeira com as palavras mesmo, mas ao mesmo tempo uma brincadeira com esses significados, né, que têm sido tão banalizados, digamos assim, né? Então, esse título já é um indicativo do que eu vou falar. Foi um desafio para mim, que eu mesma me dispus a fazer, né? Não é necessariamente a minha linha de pesquisa, mas é um assunto que eu venho querendo falar de uma forma mais sistematizada, né? Já tem um tempinho já, e eu vou até contar para vocês os motivos, né, que me fizeram querer falar sobre esse assunto. Então, eu não tenho como objetivo nesse webinário, gente, ensinar quântica, né? E mesmo que eu tivesse, seria praticamente impossível. E nesse tempo que a gente tem, e no tempo que é necessário, talvez, para a gente aprender alguma coisa sobre quântica. Mas, eu preparei na verdade, esse é o único slide que tem equação, tá? Então, por favor, não fiquem assustados. A gente tentar entender o porquê que é necessário, então, desmistificar. Então, vamos falar de onde que veio o início, né? Então, a primeira coisa é a gente saber quem foram os precursores, né, da teoria quântica. Não vou falar em física quântica e mecânica quântica, porque são coisas mais específicas, né? Então, a teoria quântica, ela teve início com esse senhor aí, Max Planck, né, que foi Nobel em Física em 1918, na tentativa de explicar um conjunto de experimentos chamado radiação do corpo negro, que não era possível de ser explicado pelas leis da mecânica clássica até então, da radiação eletromagnética até então. E aí Planck propôs essa ideia da teoria quântica, né? Então, a quântico vem da palavra latina, quanta, que é o plural de quantum, e por sua vez significa quanto, quantidade, né? Então, a ideia geral é que a radiação, luz aí entre parênteses de forma mais geral, deveria ser entendida então como quantidades definidas de energia ao invés de um fluxo contínuo de energia, né? E tinha outro detalhe, essas quantidades, elas são extremamente pequenas, né? E então elas seriam transferidas em múltiplos de um quantum. E ele definiu também essa equação aí, né? É igual a Hν, é energia, H é a constante de Planck, e Ni seria a frequência da radiação eletromagnética. Essa equação, eu acho ela incrivelmente linda, porque ela é simples, né, e ela é revolucionária, né, o conceito e a equação revolucionaram completamente a física e outras áreas da ciência também, como é o caso da química, enfim. E eu queria pontuar que esse extremamente pequeno é extremamente pequeno mesmo. Então, a constante, ó, se a gente for olhar só a notação científica dela, né, 10 a menos 34 metro ao quadrado, quilograma por segundo. Então, se a gente pensar em dimensão métrica, extremamente pequeno, se a gente pensar em massa, extremamente pequeno, e se a gente pensar em intervalo de tempo, também é extremamente pequeno. Então, no geral, quântica, quando a gente fala de quântica do ponto de vista científico, do ponto de vista formal, a gente está falando de fenômenos que acontecem nessa escala, né? Então, a escala subnanométrica. Então, ela é interessante, importante e precisa e correta para coisas nessa escala. Então, elétrons, prótons, átomos, moléculas, pequenos conjuntos de moléculas, talvez, né? Mas ela também é uma teoria geral, é uma teoria que até hoje não existe nenhum experimento que indique que ela está errada de alguma forma, né? Várias aplicações tecnológicas puderam ser derivadas de consequências da teoria quântica.
E aí, isso é uma questão que parece ser simples, né? Porque a equação é pequena, o conceito é relativamente simples de entender, mas, na verdade, essa equação é só a primeira das inúmeras equações matemáticas que estão envolvidas na mecânica quântica. Então, não é uma coisa fácil. E, na minha opinião, eu acho que é por isso que as pessoas se apropriam desse termo para, né, fazer algumas coisas estapafúrdias que a gente vai falar um pouquinho para frente do seminário. Bom, então, para eu não ficar só no... Eu acho que não é fácil, né? A teoria quântica não é fácil. A gente busca na literatura científica alguns cientistas que foram responsáveis pelo avanço da teoria quântica ou por usar a teoria quântica em algumas questões específicas, a gente percebe que eles também têm uma opinião mais ou menos assim, né? Então, se a gente pega, por exemplo, essa frase de Bohr e de Feynman, né, essas frases desses dois cientistas, desses dois prêmios Nobel em física, eu coloquei em inglês justamente para não perder a questão da tradução, mas basicamente o Bohr tem essa frase, né, que diz assim: aqueles que não se ficaram chocados quando começaram a estudar teoria quântica, possivelmente não entenderam nada sobre ela. E a de Feynman é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu posso seguramente dizer que ninguém entende mecânica quântica. Então, assim, esses dois caras falaram sobre isso, né? E eu tenho essa hipótese de que quem estudou quântica por algum momento na sua vida, ou, né, formalmente, ainda tem essa impressão de que quântica é complicado, é complexo. E aí eu fiz uma pesquisa, não é científica, tá, gente? Não teve metodologia de questionário, foi só uma questão de curiosidade. 510 pessoas responderam esse formulário. Eu publiquei no Docs, publiquei nas minhas redes sociais e 510 pessoas responderam. Dessas 510, eu tive algumas respostas bem mal educadas, assim. Algumas respostas que indicavam que tem gente que está com bastante raiva dessas pessoas que se apropriam do termo quântica, nem leram a descrição do meu formulário e achavam que eu estava, sei lá, fazendo uma pesquisa de mercado para lançar um novo produto quântico por aí. E outras pessoas que supostamente trabalham com terapias quânticas, coaches quânticos, etc., que também foram mal educados comigo. Eu desconsiderei essas respostas, né? Fiz um filtro, e aí eu 497 respostas válidas, digamos assim. Dessas respostas, 95% das pessoas que responderam o questionário disseram que quântica é difícil. É uma resposta binária mesmo, porque eu queria algo pragmático para trazer para cá para o webinário. Apenas 5% das pessoas que responderam esse questionário disseram que quântica é fácil. Uma outra pergunta que eu fiz foi se já tinha estudado quântica formalmente, né? Aí, com alguns níveis de estudo e tal, e das pessoas que responderam que achavam que quântica era difícil, 43% dessas pessoas já tinham estudado quântica formalmente. Tá? Inclusive, alguns colegas meus que, né, tiveram a trajetória acadêmica comigo também concordaram comigo que quântica é difícil, né? E o que me surpreendeu foi, na outra parcela das pessoas, né, que acham que quântica é fácil, 15% das pessoas que responderam, que não foi um número muito grande, disseram que não estudou. A pessoa não estudou e acha fácil. Então, isso já começou a me preocupar um pouco, porque começa a banalizar o conceito, a teoria, a formação, e não que eu acho que estudo formal representa tudo, mas nesse tópico especificamente, eu acho muito difícil que alguém regular, né, mediano, ordinário, como eu, por exemplo, consiga compreender quântica sem um acompanhamento formal. Bom, mas a gente vai falar aqui sobre alguns usos de pseudociência, então eu comecei a refletir na ciência, né, o relacionado à física, né, em algum momento Planck patenteou o uso dessa palavra e ninguém mais pode usar? Não. Aí eu lembrei dessa canção de Gilberto Gil, que eu, por sinal, já gostava. Ju, espera só um pouquinho que o áudio agora falhou muito, tá? Bastante tempo. Nome do... Oi? Ju, só um pouquinho que agora o áudio falhou muito. Eu vou pedir para você voltar
o que você estava falando, tá? Do Gilberto Gil. Nesse slide aqui, Isso. desde o início, vocês me ouviram? Falhou um pouquinho, é só você falar o Cântico dos Quânticos de novo, porque estava falhando muito, tá? Tá. Então, eu estava falando sobre essa questão de se apropriar da palavra, né? Então, realmente, a física não detém os direitos autorais da palavra, né? E aí eu lembrei dessa música, que é Cântico dos Quânticos, né? E não vou cantar, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas ela fala assim, quando do latim plural de quanto? Quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar. Então, continua, né? E aí depois ele fala cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Então, mais que seja uma música, né, uma expressão artística, ela tem uma adequação, uma correção em relação ao conceito. Né? Talvez seja mais fácil ensinar os meus alunos o significado de quanto por meio desse parágrafo, dessa estrofe, do que pela definição formal dos livros didáticos. Então, não, né? A palavra, né, quântico e quântico não é da física, né? Não é da ciência formal. Porém, o que incomoda são os picaretas quânticos. Essa definição, ela não é minha, tá, gente? Eu procurei alguns verbetes no Google para poder embasar um pouco aqui meu webinário, e eu encontrei esse livro que chama Pura Picaretagem, do Carlos Orsi, que é um jornalista, divulgador da ciência incrível, né? E do Daniel Bezerra, que é físico e também é jogador científico. E aí, o que seriam esses picaretas quânticos, né? E aí, essa definição aqui é uma definição minha, misturada com de outras pessoas que criticam essas questões. Então, são pessoas que se apropriam dos termos quântico ou quântica para vender, aí vender mesmo, então tem que ficar bem claro que tem essa relação comercial aí, ideias ou produto travestido de inovação tecnológica e ou ciência, né? Então, assim, isso não é de hoje que eu sei dessas questões, né? Eu acho que em 2016, 2017, eu dou uma aula de licenciatura, eu pedi que eles procurassem termos com a palavra quântica no Google, justamente para a gente abordar essa questão de pseudociência e tal, e eles já tinham achado coisas esdrúxulas, né? Coisas, inclusive, que o pessoal também colocou no formulário. Então, por exemplo, energia bioquântica, corpo quântico, medicina quântica, terapia quântica, ativismo quântico, decoração quântica, florais quânticos, odontologia quântica. Então, alguns desses termos já tinham aparecido nessas minhas turmas de licenciatura em Química, e a gente trabalhou as questões relacionadas à ciência, como desmistificar isso. Só que de lá para cá, além desses termos terem aparecido com muito mais frequência, né, principalmente, talvez no Brasil, acho que esse movimento nasceu fora do Brasil, enfim, isso começou a ficar extremamente banalizado, né, o quântico virou o novo gourmet, o novo termo que sofistica produtos, ideias, etc., de certa forma, né. Mas o que me deu estalo mesmo, assim, de que, opa, eu talvez tenha a responsabilidade de começar a falar formalmente sobre isso, já que tem tanta gente com cara de pau suficiente para vender essas coisas, talvez eu teria que ter um pouco de cara de pau também para mostrar que não é bem assim, enfim, né? E o que me deu tique foram duas coisas particulares, assim. Eu costumo usar muito os vídeos do TED e do TEDx, né, para estudar ou para, às vezes, receber algumas coisas de comunicação, enfim, não necessariamente relacionadas à minha linha de pesquisa. E aí, por que isso? Porque o TEDx costuma ter uma curadoria muito séria, né, muito correta, muito adequada. E aí, eu procurando, no caso, um negócio de computação quântica, inclusive, para dar de exemplo para meus alunos, eu achei esse TED aí. Ele é recente, ele é de marca muito pequeno, mas eu vou traduzir a afirmar em realidade. Oi? Falhou um pouquinho de novo. Você falou que o TED é recente, é isso? Isso, o TED é recente, ele é de março
março desse ano. E aí, eu acho que tá pequeno, né, o título ali, então eu vou traduzir para vocês, né, para poder ler. Como usar a física quântica para fazer seus sonhos se tornarem realidade. Então, isso já me... que título é esse? Título que é estranho. E almoçando aqui no restaurante da minha cidade, eu encontro esse folhetinho que tá aí. Então, essa é uma foto do folheto. Já tirei do restaurante, né, para ninguém mais ter acesso ao folheto. Tirei, gente, olha só, algumas pessoas, aqui no webinário, mas outros não. Então, nesse folheto, por exemplo, tinha o nome da terapeuta, uma terapia quântica, Theta Healing, uma nova forma de cuidar do seu corpo e do meio. Então, isso me criou um comichãozinho, porque começa, né, a chegar muito perto da gente, assim, aquilo que talvez eu achasse que era um pouco de brincadeira, ou verificar quais eram as ferramentas e o discurso que essas pessoas falavam em relação a essas questões, né? E é basicamente assim, elas relatam vibes ali, né? Gente, assim, eu sou super otimista. Não sei se tem alguém aí assistindo que me conhece pessoalmente, sabe? Eu tenho alguns amigos me chamam até de Poliana, quem é adolescente na década de 90 deve saber o que eu tô falando, né? Mas é muito triste o que essas pessoas relatam que nós, seres humanos, temos capacidade de fazer, né? Eles partem do pressuposto, né, que aí eu achei algumas outras coisas referentes a Theta Healing, né? Eles usam essa suposta escala ou tabela Hawkins, não é o Hawkins, Steve Hawkins da física, tá? Praticamente, essa tabela vem de um PhD, tem até nessa referência que tem no rodapé algumas inconsistências relacionadas à formação desse pesquisador. E essa tabela, né, não sei se está dando para ver, mas ela é uma tabela que aqui embaixo, vocês conseguem ver o cursor do meu mouse? Pode passar de novo, Ju? Conseguimos sim. Só que sua internet. Alô? Embaixo, tem uma cor. Oi, oi. Ju falhou muito, Ju. A gente não entendeu o que você falou, não. Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Se a gente estava vendo o cursor. Ah, tá, então beleza. Então, eu falei depois disso. Aqui, eles relatam uma cor vermelhada, né, vermelho, numa frequência de 20 Hz. E essa frequência ela vai subindo até 700 Hz e as cores vão mudando, as cores são muito importantes de acordo com essas Tá no pessoas. 3G, meu E o que me Deus. assusta é que cada... Oi? Ju, Oi? tá no 3G? Não, tô não. Tá falhando muito, Ju. Só um Ah, minutinho que o pessoal tá falando que tá cortando. Momento. Vamos respirar um tá. minuto para ver se ela volta, para ver se a gente estabiliza ela, porque eu pensei que você estava no 3G. Oi, Ju? Então, assim, a internet não é sensacional, não. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Ah, ótimo. Então continua falando, Ju. Tá. Então, uma escala de frequência, né? Então, vai de 20 Hz até 700 Hz. E a questão das cores também, eles relatam que é importante nessa terapia. O que me assusta são sentimentos que eles vinculam a essas frequências, né? Então, vergonha, culpa, apatia, luto, medo. Então, supostamente, eles garantem que eles têm técnicas para que você possa modular a sua frequência, que você emite com seus pensamentos, enfim, que você deve modular suas frequências nesses valores. Mas, se fosse possível a gente modular as nossas frequências nesses valores, a gente conseguiria ouvir esses sentimentos, porque os seres humanos, eles ouvem nessa faixa a partir de 20 Hz. Então, não faz sentido nenhum, né? E além de não fazer sentido,
cria-se uma expectativa de que todos nós somos culpados por tudo aquilo que acontece e que quando a gente não consegue resolver, a culpa é nossa, enfim, você não está modulando as suas energias corretamente. Então, assim, é pseudociência, e a pseudociência é a pior espécie, porque coloca a culpa de tudo em você, né? Aproveita o momento de fragilidade, que também é bem característico de algumas pseudociências, para vender uma ideia que realmente não vai funcionar, né? Então, seja otimista, normal, de forma tradicional, que já vai ser melhor do que acreditar nessas questões. Bom, uma outra coisa que é bem comum, né, é a história do salto quântico, né? Então, assim, é um marketing associado a um produto, mas não existe uma razão. Então, nesse caso, é até menos nocivo, na minha opinião, porque é um produto com adjetivo quântico, né? Mas aí eles falam, né, por exemplo, no caso desse fabricante aqui, tem muito mais minerais, inclusive alguns metais pesados aqui, que não são essenciais ao nosso corpo, que inclusive por meio de bioacumulação pode dar algum problema, porém é o melhor sal do mundo, né? Então, de novo, é a questão da pseudociência, do exagero, do que resolve tudo, do controle, coisas que a gente, como ser humano, pode até querer ter, mas não é assim que funciona, né? Aqui, acho que vocês não estão conseguindo ver, mas tem o sal quântico para o churrasco, tá? 2 quilos, sai por uma bacatela de R$549, tá tranquilo, né? É caro. É mais caro, porque é diferenciado. Esse fabricante tem um concorrente, que é da Leve Croc. A Leve Croc fabrica biscoitos também, tá, gente? Salgados com sal quântico. Isso aqui não é um publi. E o que eles falam, né? Que os benefícios do sal quântico. Talvez vocês não consigam ler, porque são prints. Restaura as energias do seu corpo. Aí já começa com a questão da energia, né? Ajuda o tratamento de doenças. Fortalece os ossos, os dentes, as unhas dos cabelos. Também é muito comum, né, associar esses produtos e essas ideias à questão de saúde, beleza, jovialidade e tal. Ajuda na digestão, ajuda a regular a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico, ou seja, é sensacional para todas as coisas. Então, esse exagero é característico da pseudociência, né, geral, e está presente aqui também, obviamente. Aí a gente tem o filtro quântico, né, que, de novo, é um artifício para sofisticar o produto. Então, o filtro água alcalina ionizada por cristais quânticos vai pela bagatela de R$1.850. Tem concorrente também aqui que vende o purificador de água super alcalina quântica ionizada. Então, eles ainda fazem uma associação de pseudociência, né, a ainda fortalecer mais a questão. E também o colchão quântico, né, que é energia quântica revigorando o seu despertar. Eu tirei um print do anúncio no YouTube, porque essas pessoas, elas têm, obviamente, recursos para fazer esses anúncios e fazer sites elaborados, enfim, ou se não tiverem, vendem no Mercado Livre mesmo. O colchão quântico também tem concorrente, né? Então, colchão magnético com energia quântica, e todas as condições de pagamento facilitadas para a gente poder adquirir esse produto incrível. Mas no meio dessa picaretagem quântica, tem algumas pessoas que são relativamente honestas. Esse aqui é um outro fornecedor de colchão quântico, e ele vai e fala os benefícios, né? Mas, e olha só, ele é bacana, ele fala, segundo estudos publicados na internet, ele está falando, ó, não estou mentindo, publicados na internet, não é na Web of Science, não é numa revista indexada, né? Ele fala os benefícios, que são exagerados também, mas aí ele faz uma pergunta retórica. Nossa, esse colchão é milagroso, então. Aí ele mesmo responde, não, claro que não. Então, ele tira um pouco esse peso dos efeitos, dos benefícios do colchão, e depois ele fala, olha, fora que muitos desses estudos postados na internet afora, não tem comprovação científica. Portanto, não substitui os tratamentos e remédios medicados pelo seu médico. Mas a gente percebe que ele está fazendo isso também para ganhar um pouco do mercado. Então, ele oferece uma certa honestidade travestida de
olha, compre de mim, porque eu estou sendo sincero, honesto com você. Ele recomenda, né, que você use o colchão, mas também ouça os conselhos do médico. Mas e se o médico também praticar uma picaretagem quântica, né? Então, aí vem a minha pergunta: quanticamente saudável ou classicamente enganado, né? Tradicionalmente enganado. E aí a gente chega nesse cidadão, que é meu conterrâneo, descobri por esse webinar que ele é meu conterrâneo, que é quase um imã de pseudociência, né? Ele acabou de ser relacionado com o escândalo do MMS, né? Recentemente aí teve toda a exploração na mídia, e aí tem esse vídeo no YouTube, uma série de vídeos no YouTube, na verdade, na introdução à medicina quântica. Aí comecei a ver, obviamente, né, para entender por onde que eu conseguia discordar disso ou puxar esse novelo. Logo nos primeiros minutos desse vídeo, ele cita como referência o supra-sumo da medicina quântica esse senhor aí. O nome dele eu vou falar, porque tem uma questão que já desmistifica sem eu ter que procurar. Vitor José Freire Mato. Né? Então, ele tem um livro, Medicina Quântica, que está esgotado na livraria que eu procurei, ou seja, já vendeu todas as possibilidades, né? E aqui embaixo tem, gente, ó, Vitor Marques, em suas vibrantes colocações, abre um novo campo de conhecimentos e novos entendimentos ao profissional de saúde, né? Que seria então a medicina quântica. E aí ele tem também um curso, umas videoaulas, básicos da medicina quântica e suas aplicações na medicina, pela bagatela de R$ 139,90. Estão vendo aí, né? Professor Dr. Vitor Marques. E aí, com uma busca na internet pelo nome dele, tá? Eu busquei no Lattes primeiro, não encontrei, busquei Google, normal. O que eu encontrei? Encontrei um parecer de um processo de isso, porque eu não sou da área de saúde, tá? Eu sou química, como a Ju falou. Então, eu até, se tiver algum colega da área de saúde que quiser me ajudar nessas questões aí, eu aceito. Eu tive que procurar documentos, referências que pudessem me ajudar a desmistificar essas coisas que não fossem relacionadas com conceitos e teorias da área de saúde, porque realmente confunde mesmo tendo formação científica, alguns termos, algumas terminologias, acabam confundindo mesmo. E aí esse parecer diz o seguinte: o curso de medicina quântica é um curso particular e reconhecido é obrigação do MEC. A medicina quântica não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Isso em 2000. Eu não tive tempo de procurar se hoje em dia mas eu acredito que não. Segundo seu diretor, atividade não reconhecida como ciência médica no Brasil. Então, é definida como procedimento alternativo. De acordo com as próprias palavras do doutor Victor, não é exercício legal da medicina, certo? Ou seja, o Conselho Federal de Medicina, em 2000, dizia que isso não é medicina, tá? Isso é um parecer de um processo do Conselho Federal de Medicina. Oi, Ju. Tudo certo? Tá me ouvindo? Bom, e aí, em relação a essa questão da saúde, tem vários produtos, né? Então, olha, essa empresa Quanto Bio, a física quântica revolucionou a ciência, nós faremos isso pela sua saúde. Então, gente, são produtos caríssimos, né? E, assim, comparados com outros produtos regulares, e sempre associação de pseudociências. Então, é colágeno com quântica, é florais com quântica, homeopatia com quântica, sempre com uma riqueza de informações que estudos disseram, pesquisas falaram, né? E aí tem aqui essa concorrente da Quanto Bio, que é uma série de produtos vendidos pela revista Saúde Quântica. Então, é uma revista que se identifica, se descreve como revista científica, né? E que vende produtos médicos, coisa incrível, quânticos, médicos quânticos. E aí, Saúde Quântica. A revista Saúde Quântica, ela começou a ser editada pela Uninter, que é uma universidade, né, privada, e aqui vem uma notícia de 2016. Uninter é pioneira no curso de Saúde Quântica, que teoricamente seria um curso de especialização. E no guia de estudante também está lá,
Saúde Quântica, Centro Universitário Internacional de Uninter. Aí eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, bom, 2016, saúde quântica no curso de pós-graduação, então deve ter alguma coisa formalizada ali. E esse é o site da revista, né? Eu fiz até um vídeo para vocês não terem que acessar o site, como eu tive que fazer, para vocês poderem ver que tem várias edições da revista, tem os anúncios dos produtos, adquira seu DVD, tem aqui a imagem do Einstein, né, que não pode faltar para relacionar com essas questões da pseudociência, né. Então, essa é essa revista, Saúde Quântica. Bom, se tem um curso de pós-graduação, tem alguma coisa na CAPES. Aí, entrei no site da CAPES e procurei saúde quântica. Qual foi o meu alívio? Total, nenhum resultado encontrado. Bom, então, geralmente a CAPES, ela lida com mestrado e doutorado, né? Não, especialização não muito, então vou olhar no site do MEC. Então, o MEC tem esse portal que é o IMEC, você consegue encontrar todas as informações lá. E aí fui no Centro Universitário Internacional, que é o nome da pessoa com fantasia, né, o nome real da Uninter, e tá lá, na aba especialização, quando eu pesquisei quântica, nenhum registro encontrado. Bom, então isso aqui eu fiz hoje de manhã, tá? Então, ou seja, se esse curso um dia existiu, ele não é reconhecido pela CAPES e nem reconhecido pelo Ministério da Educação. Porém, eles ainda mantêm essa revista científica ativa. Bom, então, o que eu fiz? Bom, se teve em algum momento esse curso, e se tem essa revista, vou procurar no CNPq, né? No Lattes. Aí, quando eu procuro a frase exata, saúde quântica, eu encontro 47 resultados. Aí eu fiquei meio aflita, né? Desses 47 cientistas, gente, aí essas pessoas, eu não vou falar o nome, mas vocês sabem que vocês conseguem encontrar facilmente esses mesmos resultados que eu. São 17 doutores, dentre esses 47 profissionais. Então, eu abri os currículos desses 17 doutores, e eles não têm publicações indexadas, né? Tem alguns que têm só alguma menção no congresso, por exemplo, mas tem alguns que têm várias publicações nessa revista. Porque para quem é da área da ciência, para quem é pesquisador, a gente sabe que por mais que o processo de revisão de pares tem alguns problemas, tem algumas questões que a gente tem até discutido, ele é um processo relativamente confiável, né? Diferente, ele publica aquilo que vende, né? Ou aquilo que a pessoa tem dinheiro para editar, publicar, e verifica se tem mercado ou não depois. Então, o artigo científico realmente dá um pouco mais de respaldo, porque são mais pessoas avaliando aquela temática, aquele resultado, né? E aí a gente entra na ferramenta de maior disseminação desse conteúdo pseudo-quântico, no sentido de respaldo científico, né? Muitas pessoas citam esses livros como se eles fossem referências técnicas para justificar as falas, né? Para justificar os supostos benefícios e tal. Mas as próprias editoras e as próprias livrarias classificam esses livros como autoajuda, espiritismo, religião, né? Então, esse senhor aí, Jorge Menezes, ele tem vários títulos relacionados com quântica, então, inteligência quântica, como vocês estão vendo aí, tem esse que eu achei até um pouco conflituoso, né? Toques de quântica e física clássica, então, ele ainda não sabe exatamente qual teoria ele vai utilizar. E os outros famosos também, né? Esse me mandaram recentemente, meus alunos me mandam essas coisas, então, amor quântico. Use a energia atômica do seu corpo para criar o relacionamento que você deseja. Não é uma propaganda para o Dia dos Namorados amanhã, gente. Mas, né? Então tá lá. A Laura Berman, a autora, ela é PhD em psicologia, né? Mas o livro está ali, ó, classificado como autoajuda, medicina alternativa. Não é um livro científico, né? Não é um livro didático. Nessa história do livro, a gente entra, talvez, na maior referência
desse conflito, né, desse surgimento, desse aumento do uso da palavra quântica de forma não científica, não relacionada com a física, com a química, com a computação quântica, enfim, que é o doutor, né, Amit Goswami. Bom, mesmo os livros dele, né, aqui na mesma categoria do Chopra, eles estão nessa aba de esoterismo, autoajuda, religião. Eles não estão na aba na categoria de livros científicos, né? Em relação a essa questão do ativismo quântico, né, que é um nome que o próprio Goswami dá a esse... Eu não vou tecer comentários porque, basicamente, eles mesmos já dizem que tem algo de religioso, tem algo de espiritual. Então, como eles não relatam que é científico, né, e não relatam o método, e, obviamente, gente, eu não li nenhum desses livros porque, né, o meu tempo eu escolho bem o que eu faço com o meu tempo. E aí, nesse livro do Carlos Orsi, do Daniel Bezerra, Pura Picaretagem, eles citam uma frase dele: o mundo material ao nosso redor não é nada além de movimentos possíveis da consciência. Escolho, momento a momento, minha experiência. Heisenberg, que é também um físico, um dos precursores da mecânica quântica, diz que os átomos não são coisas, apenas tendências. E esses dois prints que vocês estão vendo aí, é justamente de um anúncio da Quantum Academy, que é um braço desse movimento do Goswami no Brasil, né? Então, dá para perceber que são frases, sentenças que estão bem relacionadas com religião, com espiritualidade, não necessariamente com a parte técnica da quântica, mais que ele tenha citado Heisenberg. E essa questão do ativismo quântico, dessa relação com a consciência, é uma questão que está aberta em discussão na ciência da física quântica, né? Então, tem algumas pessoas que debatem sobre isso. Tem alguns físicos mais tradicionais que simplesmente ignoram que essa dúvida exista, né? Que essa diferença de interpretação da teoria quântica possa gerar essas dúvidas relacionadas com a consciência, como que a gente explica a consciência, mas não existe fundamentação ainda de evidência para isso. Ciências sobre isso. Tem algumas pessoas, tem alguns cientistas discutindo, debatendo, refletindo sobre isso, né? Então, eu trouxe aqui também um livro, mas de 2 professores de física, um, inclusive, já falecido, e eles publicaram esse livro, tem até O Enigma Quântico, o encontro da física com a consciência. E aí, quando eu li o título, eu falei, nossa, será que é mais argumento de autoridade, né? Será que esses professores estão... O que significa o livro, né? E aí eu fiquei um pouco mais tranquila, eu comprei o livro no Google Play, tá disponível em português. Aí tem um texto que eles me tranquilizaram quando eles falam isso que está escrito aí. E quanto à energia psíquica, eles definem forma de energia, e aí eles falam, e quanto à energia psíquica? A física não pode reivindicar a patente da palavra energia, né, que é a que eu estava falando sobre quanto. Se a energia psíquica pudesse ser convertida numa energia tratada pela física, teria uma forma de energia da qual estamos falando. Eles falavam de energia cinética, energia potencial. E aí eles pontuam, não existe, é claro, nenhuma evidência de aceitação geral para isso, né? Então, por mais que a gente possa esbarrar na filosofia da ciência, nas questões humanas e etc., esse tipo de assunto, para ser pesquisado de forma séria, ele tem que envolver um grupo de profissionais de áreas diversas, né? Eu não consigo nem imaginar quais seriam os tipos de experimentos que deveriam ser planejados para, de fato, hipóteses falseáveis, né, sobre esse assunto. Mas algumas pessoas discutem sobre isso, né? Esse site, Closer to Proof, Oi. Só um minutinho. A gente pode fazer só uma pausazinha, porque foram muitos assuntos até aqui, e eu queria fazer alguns comentários que o pessoal está fazendo aqui e também fazer algumas perguntas. A gente pode fazer agora ou você está finalizando?
Eu acho que faltam 2 slides só. Ah, então tá bom. Tá bom, então. A gente aguarda mais um pouquinho, gente? Só mais um pouquinho. Vai lá, Ju. Aí, esse grupo de pessoas, né? Até tem o Roger Penrose, que é um físico, também tem uma tendência a abordar as questões espirituais envolvendo a física e tal, mas ele ainda é respeitável, diferente do Goswami pela comunidade científica. Na verdade, eles não impõem fatos, né? Eles apenas apresentam os argumentos da ciência. E esse grupo tem essa característica multidisciplinar. Então, são cientistas dessas áreas do conhecimento. Então, biologia, medicina, cosmologia, ciências sociais, matemática, neurociência. Então, assim, realmente, para discutir algo no nível de consciência e física quântica, tem que ser um grupo de pessoas que estejam abertas, né? A ciência tem que estar aberta e cética para qualquer tipo de informação, até para discutir esse tipo de coisa que aparentemente é sobrenatural, né? E no Brasil, em português, né? A gente tem esse livro, inclusive, não sei quem está assistindo, né? Ele é um livro em português, ele é um compilado, na verdade, de pequenos artigos e teoria quântica, estudos históricos e implicações culturais. Esse livro é muito interessante porque ele tem ciência, né? Ele tem teoria quântica, do ponto de vista matemático, do ponto de vista formal, e ele tem muita filosofia da ciência envolvendo a mecânica quântica. Então, tem esse capítulo incrível do professor Oswaldo Júnior da USP, que fala justamente sobre esse fenômeno cultural do misticismo quântico. E é legal porque eles falam de uma forma isenta, de uma forma imparcial, né? Sem julgamentos morais, enfim, éticos. É muito legal. Não é fácil também, né? Filosofia da ciência, para mim, que tem um pensamento mais analítico, não é algo muito fácil, mas é necessário. Esse livro é muito bom. Ele está disponível na Cielo, qualquer um pode baixar, né? Em PDF, é uma qualidade muito, muito boa. E aí, como eu prometi que eu estava acabando, né? Fazemos alguns agradecimentos à rede, né, na pessoa da Ju pelo convite, a Unifei, que é a minha instituição. Não falei da minha linha de pesquisa, mas eu tenho que agradecer os meus alunos do laboratório de química computacional. Fiquei ausente umas 2 semanas aí para poder preparar o webinário. Ao programa Multicêntrico em Química, que é o programa de pós-graduação que eu faço parte. O Instituto Sua Ciência, meu mais novo amorzinho. O CNPq, a bolsa, que continua ainda caindo. A CAPES e a FAPEMIG pelo suporte aos meus laboratórios e, por fim, um agradecimento tradicional, clássico. Obrigada a vocês pela presença. Tá? Eu preparei uma listinha de referências, depois, se quiser, eu posso passar o PDF para vocês, mas vamos para as perguntas, para os comentários aí. Ju, eu tô impressionadíssima, assim, eu achava que eu sabia algumas coisas dessa coisa de pseudociência quântica, mas tá maior do que eu imaginava. Assim, Ju, é surreal, assustador, assim. maravilhoso o webinário e assustador ao mesmo tempo, assim. Fiquei pensando aqui que em vários momentos eu falei, mas eles estão se respaldando cientificamente. Eles estão se respaldando cientificamente, Ju. Você mostrou 17 doutores aí. É isso mesmo? Você diz quais autores está falando? Não, eu estou falando que eles estão publicando artigos e estão se respaldando cientificamente. Essa revista, pelo que eu entendi, né, eu acho que ela foi criada basicamente para isso, né? E o corpo editorial são as mesmas pessoas envolvidas ali, e assim, eu até baixei alguns artigos, tá, Ju? Mas eu baixei alguns artigos, assim, por exemplo, tinha um artigo que era assim, Radicais Livres, uma nova abordagem quântica. Eu baixei alguns artigos que tinham alguma relação com química, justamente porque, assim, eu tenho que ter a humildade, porque tem muitas coisas na área de saúde, por exemplo, que eu não tenho condição de distinguir se aquilo faz sentido ou não, né? É um ponto eu consigo ir, além daquilo, eu realmente não consigo, né? Uhum. Né? Inclusive, é mais ou menos isso, né? O cientista, a ciência de verdade, o cientista, ele geralmente não tem todas as respostas, né? A pseudociência tem resposta para tudo.
O William está falando aqui que existem cursos tecnológicos que colocam terapias quânticas, por exemplo, na grade, na matriz curricular, né? Está dizendo que conhece uma pessoa, inclusive, que faz, que eles misturam acupuntura, eu nem sei falar esse nome, ele não sabe escrever, eu não sei falar. Tetrarilin. Você sabe o que é isso? Não. Cromoterapia, eu nem sei o que é isso. Não, cromoterapia. Cromoterapia. Já ouvi falar. Cromoterapia Hein? já ouvi falar. Não, e assim, acupuntura e tudo isso, estou impressionada. Mas tem uma associação, né? Eles associam uma coisa à outra, né? Uhum. Agora que eu estou vendo as mensagens aqui. Não, o William está falando que o termo é usado devido ao desconhecimento das pessoas, né? Mas que além Uhum. da picaretagem pura, ele acha que também o uso do termo quântico, em alguns casos, é uma busca de validação científica, né? É aquilo que a gente estava conversando, tanto para produtos quanto para práticas esotéricas. Isso. Então, o que se diz é, olhe, o que eu falo é validado pela ciência. Ele diz que não considera isso de todo ruim para o campo da pesquisa, pois leva as pessoas a buscarem sobre. É nesse momento que sua pesquisa tem imensa relevância, né? Pois os acadêmicos sabem o que é física quântica, o cidadão comum nem sempre, né? Não é ele que deve ser, ele deve estar no foco. E o Vitor está falando que postou há um tempo atrás uma proposta de lei para proibir o termo quântico fora de contexto. Uhum. E você respondeu o post dizendo que não era uma boa solução. Então, eu gostaria de conversar sobre. Duas coisas, assim, até dois canais que eu quero citar. Primeiro é o canal Cura Quântica do YouTube. O nome é uma sátira. São dois meninos que fazem divulgação científica sobre física quântica da UFMG. São muito bons, assim, muito acessível. Tem uma série de vídeos também no YouTube do Primato Falante. E ele fala uma coisa que eu acho que é muito, muito certa, assim, que as pessoas não são picaretas, elas estão sendo completamente enganadas. Então, eu acho que tem algumas pessoas mesmo que submetem a esses cursos, enfim, que pagam por esses workshops, que elas realmente estão sendo enganadas. Assim, porque se vende uma imagem de que é algo simples, algo fácil, né, revestido por pesquisadores renomados, prêmios Nobel e tal, e que, na verdade, não é bem assim. Então, tem um grupo de pessoas que são realmente picaretas, né, e tem algumas pessoas que se iludem, né, porque a gente é humano também, então a gente quer uma solução fácil, a gente quer uma solução relativamente simples, então isso é verdade. Em relação ao Vitor, o que acontece? Eu li a proposta de lei e foi até uma coisa que eu conversei com as meninas e nunca vi cientista, porque eu super entendo a necessidade de regulamentação, né? Inclusive, por exemplo, cientista não é um trabalho, né, não é uma profissão regulamentada, então ninguém pode exercer legalmente a profissão de cientista, já que ela não é uma profissão regulamentada. Mas, quando você coloca na proposta que criminaliza o uso do termo, exceto para a física quântica, você poderia estar criminalizando no nosso país, que a justiça não é lá, sei lá, muito bem, isenta, a minha atividade, por exemplo, porque eu trabalho com metodologias de química quântica, né? Então, isso também é um problema, porque quando eu falo de química quântica para algumas pessoas que não conhecem a área, falam assim, como assim química quântica? Você tá doida? Química quântica? E é, de fato, uma sub-área, né? A computação quântica, por exemplo, né, que ainda não é uma aplicação de fato acessível, mas tem todo o embasamento teórico da teoria quântica, de conceitos complicadíssimos, inclusive, mas que também existe. Então, Victor, naquela época eu nem consegui te responder, continuar a conversa, mas foi nesse sentido que eu queria dizer, não sei se você entendeu. Tem Vitor, conta aí pra gente se agora está tudo mais claro. E a Bruna Leme Silva está falando, Ju, que te admira muito como profissional e fora do ambiente acadêmico e está te parabenizando. E está perguntando para você quais as providências que nós devemos tomar, na sua opinião. Nós podemos denunciar ao PROCON, por exemplo? Ela disse que está assustada com a proporção que a picaretagem está tomando, né?
Bruna foi minha aluna de mestrado, Ju, amada, né? Eu estou desligando a câmera, gente, porque a sua conexão está um pouco mais devagar e quando eu ligo, a sua voz falha. Então, eu estou desligando por isso, tá, Ju? Tá, Mas eu estou aqui. não, sem problema. Então, eu não sei, Bruna, porque tem, por exemplo, tem algumas pessoas que estão denunciando terapeutas quânticos e coaches quânticos por exercício ilegal da profissão de psicólogo e etc. Eu acho que tem que ter uma organização nesse sentido, sim, né? Mas eu acho que talvez a gente possa conscientizar mais. Então, esse motivo que eu me dispus a fazer o webinário, né? Porque é difícil mesmo a gente estudar, ter um tempo para estudar, para desmistificar essas coisas, ter que investigar, mesmo que seja no Google, né? Mas a gente tem que conscientizar as pessoas de alguma forma para ver se funciona, né? Não, eu acho super, eu agradeço muito, Ju, por você ter aceito esse convite e por ter falado tão claramente sobre, e assim, de forma tão ampla, sobre essa questão, né? Assim, a gente, de fato, vê por aí, mas fala, isso não é possível, ninguém vai acreditar nisso, né? Mas aí o Rubens está até falando, né, que sobre o termo cidadão comum, todos os cientistas também são cidadãos comuns, né? Então essa distinção está na base educacional e é exatamente o X da questão, que toda a legitimação da pseudociência é uma falha da base educacional. Então Uhum. esses dogmas whatsappianos não deveriam passar em nenhum filtro minimamente crítico, é histórico, ele está dizendo, né? É. Então, assim, é muito legal que a gente esteja conversando sobre isso, e assim, eu espero que pessoas que possam acreditar nisso estejam assistindo também, porque eu imagino que nenhum de nós aqui, a gente não acredita nisso, assim, é muito difícil, eu tenho dificuldade, a Linda estava falando, nem acredito, eu falei, também, tenho muita dificuldade de acreditar, sabe? Assim, a gente tem construção do pensamento científico, né? E assim, o que o Rubens falou ali de cidadão comum também é interessante, a gente não perder a nossa humanidade, né? Gente, eu não estou falando do sentido técnico, que eu nem tenho competência para isso, estou falando do sentido autorreflexão mesmo. Tentar se colocar no lugar dessas pessoas e construir um diálogo, né? Porque às vezes, quando a gente está tentando desmistificar a pseudociência, a gente está tão revoltado com aquilo, aquilo para a gente é tão óbvio, a gente, ao invés de, senta aqui, vamos conversar um pouquinho, a gente fica assim, como assim você acreditou? Como assim você gastou dinheiro com isso? Como assim, né? Quando a gente sabe de alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, tentar entender o que está acontecendo ali, para a gente poder contribuir com um pouquinho que a gente conseguiu construir de conhecimento naquela área. Eu acho isso importante também, mas eu confesso, assim, cada, cada informação que eu conseguia ter acesso, aquilo ia me dando, assim, um desespero, né? Eu falei, gente, como que pode? Eu imagino. Aliás, eu nem posso imaginar que você compreende muito mais alguns absurdos do que, por exemplo, eu que não tenho tanto conhecimento quanto você em relação às teorias quânticas, né? Então, acho que para você deve ter sido ainda mais assustador, né? E a Crislane está falando que, além da população leiga, nós, acadêmicos, infelizmente, caímos nas garras dos picaretas, que a gente deseja tanto conhecimento de qualidade e confiança que acaba comprando cursos acreditando que realmente eles são bons, né? Uhum. E aí o Rubens está dizendo que se alguém informado e crítico cai em picaretagens de pseudociência, é preciso rever conceitos. Mas assim, eu acho que depende da academia, porque, por exemplo, da mesma forma que eu, uma construção de metodologia científica, né? Eu tenho uma formação de licenciatura, mas a minha licenciatura foi feita antes dos anos 2000, né? Porque a licenciatura hoje ela é muito mais sólida do ponto de vista de filosofia, de disciplinas pedagógicas, etc. A minha licenciatura foi muito crua nesse aspecto, eu confesso isso. Eu construí a minha trajetória acadêmica com um pensamento mais analítico, mais racional, né? Fundamentado em física, matemática, química. E, para mim, ler um texto de filosofia da ciência
aplicada observando a teoria quântica como objeto foi super difícil. Uhum. Eu tenho que resgatar conceitos de uma linha de entendimento que não me é cotidiana. Então, Entendi. eu imagino que um profissional, por exemplo, doutor em psicologia, que seja, né, não sei, quando ele se depara com uma construção verbal dessa, ele possa, sim, falar. Porque, gente, tem argumento de autoridade, né? Tem pessoas com doutorado falando isso. Tem pessoas que, né, fizeram cursos no exterior, assim, então, isso é complicado. Então, eu acho que é possível, né? O Rubens está não sei se eu estou sendo muito condescendente, mas eu estou tentando me colocar no lugar que eu estive nessas últimas 2 semanas, tentando enxergar essas questões da filosofia, das diferentes interpretações da teoria quântica e tal. É difícil, é uma linguagem diferente, é uma construção de pensamento diferente da que eu estou acostumada. Entendi. E assim, o William está dizendo que, assim, para terminar o comentário com você, eu entendi que para você pode ter sido mais complexo porque você não está no cotidiano, mas imagina alguém que não tem conhecimento nenhum do termo quântico, com todas essas referências, que a princípio a gente sabe o quanto essas referências podem ser questionadas, né? Não é raro casos de pessoas que publicam coisas e depois tem que se retratar, retirar, não é verdade? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente, como cidadão, ter mais esse poder de questionar, sabe? Independente se é uma coisa que um doutor que publicou e os pares aprovaram também, né? Porque eu acho que essa questão do questionamento é fundamental. A gente tem que se questionar, assim eu penso, né? Assim, não é Não, porque eu acho que o questionamento é a mola da ciência, né? A gente está sempre se questionando o outro e fazendo novas questões, quando aquelas primeiras são respondidas. Mas, assim, eu estou tentando me colocar na posição, sei lá, de um médico, de um farmacêutico, que tem uma construção completamente voltada para a área de saúde. É claro, né? Eu entendo que o Rubens diz também. Esse cara, ele tem acesso à Web of Science, ele tem acesso à língua estrangeira, mas eu não sei se ele conseguiria, por exemplo, pegar o artigo original do Planck e compreender as equações, construir o conceito, no caso específico da teoria quântica, entender que não é por aí, entendeu? É uma jornada, é um caminho, né? Foi o que a gente conversou no dia lá na reunião que a gente teve. Tem coisas que eu estou estudando para dar aula de quântica que eu falo assim, nossa, caiu a ficha. Tem coisas que eu estou estudando, não necessariamente do que eu estou dando aula, mas para complementar, para fazer um pano de fundo, que eu falo, caramba, da onde que esses caras tiraram isso? Aí eu tenho que abrir a equação, aí eu tenho que pegar a tabela de integral, tabela disso. Então, assim, não é trivial. Esse aspecto não é trivial. Eu acho que o William está pensando por um viés interessante dessa questão do termo, da popularização desse termo, e aí, a partir disso, explicar para as pessoas o que é ciência por trás do quântico, né? Por ele estar popularizado. Seguindo por esse viés, é realmente uma porta, uma janela de oportunidade para quem quer aprender, né? E questionar. Olhar um produto chamado sal quântico, eu não sei o que é quântico, eu vou procurar o que é. Se eu não compreender o que é, eu vou buscar quem entenda. E aí talvez eu não caia nesse... É aquele cidadão que precisa realmente confiar em si e nas suas informações e na busca delas, né? Aprender a vida inteira para que não caia nesse tipo de armadilha. Para ser fofa. Para ser fofa. Fofa. Não é, Ju? Porque, assim, eu acho que... O Rubens está falando aqui de políticas públicas, né? Isso. Então, inclusive, o Carlos Orsi, né, acho que você acho que sabe, né, Ju, mas talvez a maioria sabe, ele também compõe o Instituto Questão de Ciência, como objetivo disso, e eles fizeram um editorial justamente sobre
teoria quântica, né? Sobre quânticos, bobeiras quânticas, etc. Mas não dá para exaurir isso, né? E, gente, o livro dele, do Daniel Bezerra, é um livro excelente. Eu não sei como é que eu não conhecia esse livro, porque isso não apenas desmistifica, eles explicam passo a passo. É quase um livro paradidático. Uhum. Isso foi um achado positivo. Tá vendo como eu sou otimista? Isso foi porque nas minhas buscas eu encontrei esse livro e eu realmente não conhecia, ignorância minha. Uhum. E, assim, ele é muito bom. Ele explica passo a passo as origens, tá? Nessas questões místicas da quântica e tal. Deu mensagem aqui da internet instável. Tá um pouquinho, mas vamos lá que com a câmera desligada ainda vai. O Bruno Araújo está dizendo que está sendo uma excelente discussão, que ele, como psicólogo, fica estarrecido com o tipo de coisa que andam fazendo por aí. A Tainá e a Renata Lobo estão mandando um abraço, dizendo que foi excelente, que está sendo excelente. O Guilherme está dizendo que muito bom, muito bom, bom, bom. Você no Facebook, Ju? Não tô... Isso, no Facebook. Estou Tá. lendo para você os comentários do Facebook. Tá. Depois eu vou dar uma olhada lá. E o interessante é isso, né? Porque o termo quântico está tão amplo, assim, né? A amplitude, o alcance do termo, né? A gente tem psicólogos, o pessoal da comunicação, a gente tem o pessoal da área médica aqui, todo mundo preocupado, né? Com essa questão do quanto se disseminou um termo pela falta de conhecimento dele, na minha visão, eu acho, ou no potencial que o interesse das pessoas pelo quântico, né? Por algo mais não tão popularizado. Eu acho que tem duas questões. Eu acho que tem essa parte de confusão com o holístico, né? Que um tratamento que trata corpo e mente, vamos dizer assim. E tem essa questão de associar o adjetivo a tudo como se fosse só um raio do produto. Então, mas as duas coisas são preocupantes, porque descreve uma palavra que as pessoas não dominam, não conhecem, e é difícil mesmo. A primeira forma de você desmascarar alguém que está te vendendo algo quântico é perguntar para ele, nossa, mas você pode me explicar? Porque eu sempre achei isso muito difícil. Então, assim, Quebrou. Aí quebrou, né, Ju? porque, sabe, não dá. Se a pessoa não pegar um lápis e um papel e falar assim, eu preciso de pelo menos 64 horas no semestre para te explicar, foge que é cilada. Entendo. Corre que é cilada, né? O Bruno Araújo está falando lá no Facebook que o coaching pode ser extremamente perigoso no sentido de esconder ainda mais certas sombras da nossa personalidade e contribui para que nós mesmos não reconheçamos nossos limites. E o Saulo... Bruno, peraí, deixa eu ver quem é o Bruno, porque eu acho que é o Bruno, meu contemporâneo de graduação. Peraí. ele é da Federal de Juiz de Fora, né, Bruno? É químico também, né, Bruno? Ele tá escondendo, ele fez quântica também. Nossa, Ele eu imagino ele, porque ele é psicólogo também. Imagino quem tem, né, essas duas formações, e o Bruno é excelente, um cara inteligentíssimo. Tem essas duas formações, então deve ficar mais enlouquecido ainda, né? Não posso imaginar, posso imaginar. E o Saulo tá falando que aprendeu muito, né? Ele é lá da Federal do Amazonas, então a Nossa, gente que também legal. a gente agradece muito para o pessoal ter aceito esse chamado também para conversar com a gente sobre esse tema, né, Ju? Porque sem eles não faz muito sentido a gente estar conversando aqui. Então, que bom que vocês aceitaram esse chamado para conversar com a gente, porque é um tema muito importante, muito atual. A gente já trouxe a Natália aqui para falar de pseudociências, mas eu acho que nunca é demais, e você falou com muito carinho, com calma, né, para nos explicar, porque são muito múltiplos assuntos. Você falou de tantas áreas que assim deu uma visão e uma perspectiva do quanto as pessoas estão se apropriando
e deixando a gente confuso, porque quando você pede validação científica, ele te mostra. E para as pessoas que não têm muita intimidade com a validação científica, o que de fato é isso, né? Falar, então, poxa, acreditando na ciência, o que é pior, né? Porque acreditando na ciência. E aí desacreditam a ciência. Mas, na verdade, a gente não tem muita responsabilidade nessa ciência aí que eles estão, nessa pseudociência. A ciência, ela não costuma dar para a gente verdades absolutas, soluções milagrosas, muito pelo contrário, né? A ciência, ela é cautelosa. E o que essas pessoas prometem é absurdo, assim, é absurdo, né? E é inviável, e é uma solução mágica. E não existe solução mágica, né? Então, o Guilherme, assim, não tem solução mágica e, assim, enfim, eu acho que a gente tem que aprender que nem tudo que a gente não conhece também é tão bom assim, né, Ju? Tipo, exatamente. o Guilherme está perguntando, Ju, que ele falou que chegou um pouquinho mais tarde, mas que ele queria saber se tudo que é quântico, né, tudo que é referência em relação à quântica, tem referência com a física quântica. Uma excelente questão, Guilherme. Então, Guilherme, sim e não. Sim, porque a origem da teoria quântica, ela se deu por meio de entender algo pela mecânica clássica, pelas leis de Newton, que a gente aprende no ensino médio. Eu não sei qual que é a sua formação, então se eu estiver falando alguma coisa muito complexa, você comenta aí, a Ju intermedia aqui. Aí, então, sim, começou com uma área da física, inclusive tem uma grande área que é mecânica quântica, ou seja, que estuda os movimentos de partículas nessa escala subnano, escala muito pequena, de partículas como os elétrons, os prótons, os átomos. Mas, por exemplo, no âmbito das moléculas, das reações químicas, a gente tem metodologias que a gente chama, usando a teoria quântica, que a gente chama de química quântica, né? E a gente tem também alguns conceitos, né, da teoria quântica que estão sendo incorporados na área de computação, de informação quântica, de processamento de dados, vamos dizer assim. E tem fundamentação na teoria quântica. Então, o mais geral seria a gente chamar de teoria quântica. Mas se a sua pergunta for quem mais estuda a teoria quântica, são os físicos. Isso é verdade, são físicos. E ainda existem vários problemas em aberto, né? A teoria quântica ela é uma teoria relativamente nova se a gente comparar com as outras teorias da física. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Ju, eu não sei se você respondeu também, mas eu queria aproveitar você para a gente falar um pouquinho do Instituto, porque eu tenho uma coisinha para mostrar para eles aqui. Opa! Anunciando nossa parceria. Que muita fofo! honra, com muito orgulho. Pena que eu não posso ligar a câmera aqui para você me ver, como eu estou feliz nessa parceria que está rolando. Eu espero que essa parceria seja muito bacana para vocês, para a gente, essa colaboração que a gente está começando. Então, conta para a gente um pouquinho do Instituto, para o pessoal saber um pouco mais. Então, gente, para o pessoal que está aí no Facebook, já corre lá na página do Sou Ciência, curte. Então, o Instituto, ele foi idealizado e criado ano passado, né? Alguns colegas meus dizem que eu tenho uma capacidade premonitória, que eu ia prever todo esse cenário triste que a pesquisa e o financiamento de pesquisadores está passando, mas não. É mais a capacidade preditiva, talvez, da ciência. E ele é uma organização sem fins lucrativos, né? Uma organização da sociedade civil, com o objetivo principal de fomentar pesquisa e fomentar pesquisadores, né? E num caminho, né, como ferramenta de fazer isso, de conscientizar pessoas físicas a doarem dinheiro para
pesquisadores, a gente tem estudado muito para fazer divulgação científica, né? Então, essa estratégia de estudar para popularizar a ciência e, ao mesmo tempo, gerar confiança da sociedade distante da academia nos cientistas, na pesquisa, a gente está tentando fazer. Mas o Instituto ainda é novo, a gente tem 6 meses. Aí, já que a Ju deu uma notícia aqui, eu vou dar uma outra notícia em primeira mão, que a gente conseguiu completar o nosso fundo geral com uma bolsa de iniciação científica, nível FAPESP. Então, a gente está preparando o edital e logo, logo a gente vai conseguir lançar, é o nosso primeiro grande sucesso. É isso. Aí, se vocês tiverem algum no Instagram, né? E é isso, a gente tem feito divulgação científica de forma colaborativa, tem as nossas colunas, então, quem quiser escrever, Rubens, você está me devendo uma coluna, a Ju também está me devendo uma coluna. Olha aí, Rubens, estamos devendo, cara. Aqui a gente cobra assim, a gente cobra ao vivo. É verdade, vou pagar. Tô devendo mesmo, eu assumo, ó, gente, que lindo que é. Aí tem os colaboradores. São todos voluntários, tá, gente? Pesquisadores, graduandos, mestrandos, doutorandos. É muito bacana. E aqui, assim, ó, a gente tem os colaboradores, as colunas que ela mencionou. Então, tem aqui várias coisas legais. Que bom que saiu, Ju. Que bom que deu tudo certo. Deu tudo certo. E eu nem sabia, mas olha, estou muito feliz de comemorar isso com você. Que bom que a gente fechou essa colaboração. Novidades vêm por aí, né, Ju? E eu espero que a gente possa se encontrar para você vir contar para a gente da sua área de pesquisa agora, em breve, espero. Em breve, 2021. É perfeito. Quando você quiser, a porta está aberta para você contar da sua pesquisa, tá? E curtam lá a página do Instituto Sua Ciência, sua, minha, nossa. É nossa, de todo mundo. E eu só tenho que agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho, mas tem mais umas perguntas aqui. Pode perguntar, Guilherme, do Instituto Sua Ciência, pode perguntar tudo que você quiser. E a Tainá, voltando um pouquinho, ela está perguntando se, na sua opinião, nós, membros da comunidade científica, o que podemos fazer para combater pseudociências? A opinião dela é que pela divulgação científica. E pela sua? Eu acho que também, né? Assim, inclusive o Instituto Questão de Ciência, né, que eu comentei, que a Ju comentou também, é presidido pela Natália, né, e o Carlos Orsi também faz parte agora eu não sei se é o Conselho Administrativo, tá, gente? Ele foi criado justamente com esse objetivo, né, de ao mesmo tempo que dissemina conteúdo científico, desmistifica algumas coisas e cria esse diálogo com a sociedade e com os órgãos que legislam, né, ou seja, com os governos nas suas esferas legislativas. Então, isso é muito importante, mas eu acho que é um trabalho hercúleo, é um trabalho admirável. Mas é um trabalho hercúleo, porque, por exemplo, nesse caso específico do webinário, né, eu tenho uma competência que é muito específica, né? A pós-graduação, ela vai fazendo a gente enfiar no buraco do tatu cada vez mais especializado. Então, por exemplo, no caso da saúde quântica, né, desses casos envolvendo a medicina quântica, eu contei com fontes extras, né? Porque se eu tivesse que desmistificar cada termo supostamente médico que os profissionais estavam relatando, eu não teria competência técnica para fazer isso. Então, alguns termos precisam de grupos, né, multidisciplinares para poder desmistificar isso, né? Um contribui com a física, o outro contribui com a química, o outro com a biologia, com a neurociência, por exemplo. Eu tentei buscar essa questão da consciência, né? Consciência quântica, eu tentei buscar alguma referência de neurociência que fosse mais palatável para eu conseguir entender e eu não consegui encontrar facilmente. Então, é difícil, mas é um caminho, mas é difícil, é um trabalho hercúleo.
mas eu acho que é a nossa responsabilidade, eu acho que é a responsabilidade da comunidade científica fazer isso também, por mais que a gente já faça muitas, muitas coisas. Ju? Eu estou aqui, eu estava falando com o microfone desligado. Tá todo mundo mandando um beijo, agradecendo. Ai, gente, beijo, obrigada a vocês. Aí, mas tem mais uma pergunta do Guilherme. Deixa eu ver aqui onde está. Ele está dizendo que primeiro que adorou a ideia do Instituto Sociência. Obrigada. E ele está perguntando se foi muito difícil da parte legal receber e dar essas bolsas. Você está falando como se já fosse uma ação continuada, né? Então, Guilherme, o Instituto completou 6 meses em maio e a gente, por enquanto, a gente só recebeu doações de pessoas físicas. Então, foi difícil, sim, mas foi mais rápido do que eu esperava. Foi difícil porque, como qualquer organização social sem fins lucrativos, a gente precisa criar círculos de confiança. Então, primeiro a gente ia com as pessoas que fundaram, né, que são as pessoas que estão empolgadas, apaixonadas pelo projeto, e aos poucos a gente cria essa relação de confiança. Então, a gente esperou as doações completarem uma bolsa, né, ou seja, 1 ano de bolsa, 12 meses, para a gente poder lançar um edital, uma chamada pública, mesmo que seja com uma bolsa só. Porque a gente acha que isso vai estabelecer ainda mais confiança para o Instituto e a gente vai conseguir que as pessoas confiem mais na iniciativa. Nós lançamos também, então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente ainda não contemplou nenhuma bolsa, mas como o estatuto foi formalmente construído com esse objetivo, não tem nenhum obstáculo legal, pelo menos não que a gente tenha identificado, para que a gente consiga cumprir os nossos objetivos. E a gente também lançou um programa, que a gente lançou e a gente está fazendo alguns contatos, que chama Sua Empresa, Sua Ciência. Que seriam empresas, né, de qualquer porte, interessadas em financiar pesquisas temáticas específicas de acordo com as suas estratégias de crescimento, né? E aí a gente conversou com algumas, a gente está conversando com algumas empresas ainda, mas ainda não chegamos em nenhum projeto específico nesse programa. E Ju está falando com o microfone fechado. Ju, eu estou falando mudo de novo. Pelo amor de Deus, eu estou em outro mundo. Eu fico desligando porque está mó ruído aqui. Ô, Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que vai começar essa proposta da Bolsa? Você já tem estudante? Não, então, a gente vai fazer um edital, Ju, aí, assim, o edital, ele vai ser um pouco complexo, a gente já tem um esqueleto dele, mas ele vai ser complexo em 2 aspectos. O primeiro aspecto é que a gente quer que seja abrangência nacional. Então, e o segundo aspecto é que a gente quer que seja aberto para qualquer área da ciência. Então a gente vai lançar uma chamada. Não vai ser uma chamada muito tradicional, como as, né, NPq, das FAPs estaduais e tal. Vai ser uma chamada, já adianto, com uma pegada de divulgação científica, porque é o espírito, né, é o norte do Instituto, mas a gente ainda está fechando a concepção desse edital. Então, a gente vai lançar o edital, vai deixar as inscrições abertas por um tempo, e depois a gente vai fazer a seleção desse bolsista. Aham. Bacana. Mas sem previsão, Ju? Então, Ju, a gente está fazendo o edital, né? Na verdade, assim, a gente fechou o fundo recentemente com a venda das camisetas. Ah, que legal. Inclusive, jabá, não é jabá quântico. A gente voltou a fazer camiseta. Agora a gente tem 2 estampas diferentes. Corre lá na página do Facebook e no Instagram, meu momento blogueira aqui, e dá uma olhada nas camisetas. Aí, assim, como a gente tem essas 2 questões, Ju, a gente está pensando num formato de projeto, num formato de submissão das propostas ainda
para que a gente não se perca nesse caminho, porque todas as pessoas envolvidas no Instituto têm outras funções primárias, né? Certo, perfeito. Então, a gente tem que pensar em algo que funcione, mas que, ao mesmo tempo, otimize a nossa dedicação, né, a essa chamada. E assim, eu queria agradecer por essa iniciativa também do Instituto Sua Ciência, acompanhei ele lá atrás um pouquinho, né? E eu vi essa evolução e toda a sua dedicação e a da equipe do Sua Ciência. E assim, dizer que a gente desde sempre foi fã, e você sabe disso, da iniciativa. Recíproca é verdadeira, né? E que assim, a gente está muito mesmo honrado e a gente espera colaborar de forma mais ativa, né, com o Instituto no que a gente puder, além da divulgação. Vou ver se a gente consegue escrever uma coluna sobre educação lá. Eu acho que vale super a pena. Eu estou com muita saudade de falar sobre educação. Logo teremos novidades aqui que eu vou contar para vocês também sobre outras minhas atividades primárias também. Pois é. Então, assim, aqui ele está dizendo, o William está dizendo que é seu conterrâneo, que ele é de Juiz de Fora. Ele acabou de mudar para Itajubá, que é seu Nossa, que conterrâneo. coincidência! E o Guilherme está falando que lá no Facebook que o dinheiro doado para vocês pode vir de qualquer lugar, do exterior, porque na verdade ele já teve problemas em doar do exterior, né? Ele disse também que acompanha vocês, mas ele não sabe se pode doar. Ele sabe que vai poder doar em algum momento, mas ele está no exterior. Você sabe como é que funciona isso, Ju? Então, a gente tem uma conta de organizações sem fins lucrativos no PayPal também, na nossa página, lá no Como Doar. Se você clicar, já direciona direto para a conta do PayPal. E aí lá a vantagem é que você pode doar com cartão de crédito em qualquer bandeira, né? E em qualquer moeda. Perfeito, arrasou. Aí, Guilherme. Então, Ju, eu vou. Gente, alguém mais tem alguma pergunta para Ju? Vamos aproveitar. A gente pode perguntar depois também, tá? Em outros canais, outras mídias aí. Ju, tá no Facebook, né, Ju? Ele está dizendo aqui, o Tô. Guilherme, que no Vale do Silício tem umas pessoas que organizam o PubTech, que é basicamente pesquisadores universitários do Brasil e tem sempre uma palestra social. E acho que deveria passar o chapéu lá também. Ele tá dizendo. Opa! Aceitamos todos os tipos de iniciativas nesse aspecto. Com certeza, ainda mais que vai continuar para voltando para a bolsa, né, Ju? A ideia de vocês é terem mais, Sim, quanto mais sim. melhor, né, Ju? A gente tem um plano de ação, né? E no melhor dos cenários é criar ciclos de 10. Então, a gente pretende 10 bolsas de C para poder conseguir lançar uma de mestrado, para depois pensar no doutorado, porque a organização ela precisa ter saúde financeira, né? Então, a gente tem outros mecanismos de ter saúde financeira nesse início, Uhum. mas ninguém tem remuneração e a gente não pretende que isso aconteça, né? E um detalhe importante: os membros fundadores, pesquisadores e os voluntários da pós, eles não podem se candidatar a essa chamada, tá? Uhum. Isso foi uma coisa que a gente discutiu muito, que a gente conversou muito. Então, isenção e transparência, né? Porque senão o negócio não funciona. Não, com certeza. Bom, eu vou te agradecer então, Ju, dizer que a gente está aqui, parceiro, que a porta está aberta para você de novo, fazer o convite ao vivo, minha coluna, seu webinário sobre o seu tema de pesquisa, ou então naquela Pode nossa deixar, proposta, pode deixar. ou então naquela nossa proposta colaborativa, de repente pode vir de lá. Então, O suspense, pessoal. só para quem está assistindo aqui, estão me perguntando sobre certificado, sim. Todo mundo que assistiu pelo Zoom tem certificado. Quem assistiu Não tem pelo certificado também? também, claro, com Oba! certeza. A participação aqui é certificada. Mais uma linha verdadeira para o Lattes.
É porque, na verdade, o que que acontece? É verdade. Mas o que que acontece? Eu acho que o certificado colabora muito com os estudantes de graduação que precisam cumprir horas extracurriculares, né, nas horas Ah, complementares. muito bacana, Ju. Eu não sabia que tinha, não, senão eu tinha É, divulgado mais para os meus alunos. na verdade, todos eles, todos os webinários, desde que a gente começou praticamente, todos eles têm certificação gratuita. A gente também está precisando pensar na nossa saúde financeira, então eu vou aproveitar depois para a nossa colaboração por esse lado, porque eu realmente acho importante, mas é aquilo, né? Tudo isso custa algumas coisas, né? Então, eu acho que a gente pode Uhum. continuar colaborando, isso é muito importante. Então, para sobreviver, para ter saúde financeira e para a gente continuar fazendo esse trabalho de divulgação, comunicação, assim como vocês estão fazendo com o Instituto Sociência, né? E o envio do certificado são até 15 dias, tá, gente? Nossa equipe é pequena, então eu peço só um pouquinho de paciência para vocês, que no máximo em 15 dias chega, tá bem? A gente geralmente manda. A gente estava mandando em uma semana, mas agora a gente está pedindo mais um tempinho, tá bom? Então, Ju, beijo, nos falamos em breve. Beijo, Ju. Brigadão, viu? Foi Beijo, um, pessoal. Boa noite. foi um espetáculo e a gente está muito feliz, tá? Que bom, que E tem bom. gente, e tem mais gente lá. Peraí, Facebook. Lucas está dizendo que amor e o Guilherme está perguntando, falando que vai perguntar para o pessoal que ele falou se aceitaria um webinário, né? E aí você poderia apresentar lá e passar o chapéu, ele está falando. Ai, não posso, né? Fazer o quê? Tô na chuva para molhar, né? É molhar e sem guarda-chuva. Guilherme, muito obrigada. Agradeço demais, Eu viu? agradeço também. E a gente se fala, Ju, em breve, tá Tá bom? joia. Beijo, Beijão. Ju. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa Gente, um noite. beijo. Foi maravilhoso. Beijo para todos. Beijo, tchau. Tchau, Ju. Tchau. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. É muita Juliana, né, Juliana? Muita Juliana. Fazer o quê, né? A gente tem esse nome. Você nem gosta, né, Juliana? Mas são muitas, né? Verdade. William, volte sempre. Todos vocês voltem sempre. Espero revê-los em breve. Sério, Juliana, é verdade. É verdade. Vamos conversar mais, William. A sua área me interessa muito, tá? Tchau, gente. Até dia 18. Dia 18 é gamificação e economia circular, tá bom? A gente se vê.